Hoje mais um dia do Entre Corpos e Histórias, mais um episódio. Cuidar do corpo é cuidar da história. E estamos aqui com uma pessoa super especial, que é Leandro, meu marido, e também profissional de educação física, nutricionista, que me acompanha no cuidado com os nossos pacientes com sobrepeso e obesidade lá no Espaço Zora. Hoje a gente vai falar um pouquinho também do bastidor, de como que é cuidar dos nossos pacientes do ponto de vista profissional e não só saber da história de quem é cuidado. Então acho que isso vai complementar um pouco mais a impressão que você, espectador, tem em relação ao tratamento da obesidade, uma doença multifatorial, complexa, recidivante, que eu faço questão de falar sobre isso com muita clareza e repetidamente toda vez, porque realmente é importante que vocês saibam disso. Então, obrigado, amor, por estar aqui mais um dia, por estar aqui dedicando seu tempo num sábado de manhã para a gente poder gravar e discutir sobre um assunto que a gente ama e que é tão importante. Eu que agradeço o convite e a honra de poder participar, né? Ainda mais ao seu lado. Nós somos companheiros de vida, de trabalho, de tudo. E esse é um projeto que você idealizou e colocou em prática e que a gente sempre se apoiou desde o início, justamente acreditando nessa mudança que poderia transformar a vida das pessoas, oferecer algo diferente que fosse realmente dentro da realidade do que a gente espera para uma vida saudável, para um estilo de vida saudável, para mudar, inclusive, essa mentalidade sobre a obesidade, sobre ser uma doença multifatorial, sobre ser uma doença crônica que precisa de tratamento e acompanhamento e que esse tratamento precisa vir associado com acolhimento, com cuidado, que é o que a gente mais preza no nosso plano de acompanhamento. Muito bom. E começando a falar dessa parte nutricional e de exercício, né? Por que exercício e alimentação no processo de tratamento da obesidade, no processo de emagrecimento, na sua opinião, não podem ser enxergados como algo secundário, né? Por que isso precisa ser olhado e cuidado com muito carinho na história ali de cada paciente que passa pelo nosso espaço e pelo plano de acompanhamento Transforma a Vida? Eu costumo dizer que o exercício e a dieta, eles são os pilares do tratamento da obesidade que sustentam o resultado, que sustentam o estilo de vida, porque emagrecer, o déficit calórico, ele pode acontecer de uma maneira simples, rápida e fácil, com restrição, somente com o apoio da medicação, mas a manutenção do peso perdido, a manutenção do estilo de vida, ela requer uma mudança de mentalidade, ela requer hábitos alimentares adequados, constantes e regulares, e que eles só são desenvolvidos com base em estratégias, em repetições, assim como exercício para manutenção da massa muscular, para manutenção do gasto energético. Então, esse paciente vai ter desafios ao longo do tratamento e ao longo da vida. Então, o que sustenta, o que ajuda a manter esses desafios mais acessíveis, mais de acordo com a saúde do que ele realmente precisa, são esses dois pilares da nutrição e do exercício físico. E qual que você considera que é o erro mais comum, né, dos pacientes quando eles vão pensar em exercício ou alimentação, né? Nesse processo, o que você normalmente mais orienta eles a fazerem ou a ressignificarem em relação ao exercício e à alimentação no seu consultório? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a grande parte dos pacientes que têm obesidade querem emagrecer de forma rápida. Já têm ou já tiveram algum tipo de experiência com dietas restritivas, com perdas de peso muito rápidas, sem grande sucesso na manutenção desse peso perdido, com a recuperação rápida desse peso ou até mais. Porque metabolicamente a gente sabe da influência hormonal que a obesidade e esse déficit energético pode se relacionar, né? Que quando o paciente perde peso, ele vai aumentar a fome. Então, se esses ajustes não forem feitos de maneira adequada, e se esses pilares não estiverem sendo feitos de maneira adequada, a chance de reganho, né, desse peso perdido muito rápido é muito grande. Então, o principal erro é querer perder peso muito rápido e querer focar somente em algo. A gente sabe que é uma doença multifatorial,
Então, dietas muito restritivas ou excesso de exercício podem acabar gerando ou uma sobrecarga, um estresse físico muito grande para aquele paciente que já pode ter predisposição a lesão, a desgaste articular. E a restrição dietética é como eu costumo dizer para os pacientes, nem sempre, mas quase toda restrição pode levar a algum tipo de compulsão. Então, quando você deixa de oferecer para o seu corpo algo que é essencial, como energia ou um macronutriente que é fundamental para o seu corpo, seja um carboidrato, a proteína ou lipídio, mesmo os micronutrientes que podem trazer sintomas, o seu corpo vai pedir em algum momento, ele vai te gerar algum sintoma, te dar uma resposta que vai acabar tornando aquilo não sustentável. Então, acho que o principal erro quando a gente pensa nesses dois pilares, tanto da nutrição quanto do exercício, é querer ir rápido demais. É pular etapas, é não entender que é um processo que precisa ser construído, repetido, e que nem sempre vai ser do jeito que você quer ou do jeito que você espera. Muito bom. Então, é algo que o paciente precisa passar a entender que não é só seguir a dieta e só fazer o exercício. Tem que pensar na sustentabilidade disso, né? Tem que pensar em... Tá, eu quero fazer algo radical para ter um resultado rápido, mas será que isso a longo prazo é plausível, né? Então, acho que a gente conversa muito isso, né, com os pacientes, sobre sustentabilidade, né? E a gente vê que na mídia, na televisão, no Instagram, no TikTok, em todos os meios aí de comunicação, o que se fala é de rapidez, né? Nossa, eu perdi 30 quilos em 2 meses, em 3 meses, né? E tá, como que foi isso? Né? Quando o paciente entende, né, na sua opinião, inclusive, quando o paciente entende que não é sobre rapidez, que não é sobre quantidade de peso perdido em tanto tempo, que é muito mais profundo do que isso, o que muda, assim, né, na sua opinião? Eu acho que muda muito, porque o paciente, hoje, na nossa geração, ele já chega no consultório com muitas expectativas e com muitas experiências. As expectativas maiores que nós podemos perceber hoje são justamente essas perdas de pesos muito rápidas, de maneira pouco progressiva, podemos dizer assim, ou com excesso de perda de peso de maneira inesperada. E junto disso vem as comparações. Se o fulano, se a minha vizinha, se a minha prima conseguiu, por que eu não consigo? Por que ele perdeu tantos pesos e por que eu não consigo perder? Mas na maioria das vezes o contexto não vem avaliado. Então, em que contexto aquele paciente perdeu esse peso todo? O quanto ele teve que fazer de restrição energética, o quanto ele teve que deixar de socializar, o quanto ele teve que deixar de fazer coisas que ele gosta ou se matar na academia fazendo exercício. E na maioria das vezes, essas perdas de peso muito rápida não são com métodos ou estratégias que são sustentáveis. E quando a gente fala de uma doença crônica, a gente precisa ter estratégias sustentáveis. Então, a minha abordagem, a nossa abordagem inicial no tratamento é que o paciente não saia do consultório com a dieta, ele saia com planejamento alimentar, para que ele entenda que não é uma dieta prescrita, não é um modelo específico de dieta que vai mudar a vida dele. É ele ter um plano, algo que ele possa seguir, algo que ele possa aderir, algo que faz sentido para a rotina e para a vida dele. Factível, né? Algo que realmente... E os pacientes, às vezes no consultório, não preciso de nutricionista, porque eu já sei tudo que eu preciso fazer. Se você soubesse, talvez você não estivesse sofrendo com essa condição. Mas eu entendo que, me colocando no lugar deles, muitas vezes eles já buscaram informações, eles já passaram por outros profissionais, eles já receberam um cardápio antes, né? Um planejamento alimentar antes, e às vezes não deu certo. Mas será que é porque nutricionista não é necessário, né? E aí é a hora que a gente vai parar para explicar que sim, é importante você ter esse profissional para você fazer essa prestação de contas que seja, né? Para você ter alguém que te dê feedback ali no momento da dificuldade, principalmente, né? E você não vai
ter na sua mão um plano alimentar que seja difícil de colocar em prática, porque senão, por que a gente quereria criar mais um obstáculo para algo que já é tão difícil de ser solucionado, né? Exato. Então, O paciente já chega no consultório com a expectativa do terrorismo nutricional, já com expectativas de que o nutricionista vai falar muitos nãos, não pode, não deve, nunca mais. Você não pode comer nada que você gosta mais Exato. daqui em diante, pro resto da sua vida. E a gente sabe que não é esse o objetivo do acompanhamento nutricional. Existe uma preocupação muito maior nesse início em incluir do que retirar. Então, quando eu incluo alimentos mais saudáveis, frutas, vegetais, fibras, carnes mais magras, reduzo o consumo de alimentos ultraprocessados, melhoro a hidratação, eu já consigo, de certa forma, melhorar a qualidade alimentar e a saúde desse paciente. Então, antes de pensar em falar para que ele não... É lógico, a gente tem orientações que são muito claras, né? Que não existe orientação para consumo de bebida alcoólica, mas se é um paciente que bebe muito, a gente pode começar reduzindo pela metade. Entender o contexto de cada alimento, entender o contexto em que esse paciente se encontra, social, familiar, de trabalho, de rotina, a parte emocional e psicológica também, e o quanto ele está comprometido, o quanto ele pode entregar, né, na construção desse planejamento alimentar. Tanto que eu priorizo a construção do planejamento alimentar durante a consulta, junto com o paciente, onde eu pergunto para ele sobre tudo que eu estou incluindo, se ele gosta, se ele não gosta, se faz sentido, se não faz sentido, até para que ele tenha autonomia já no começo do processo, porque não é uma dieta, é um planejamento que a gente vai construir junto. Então ele tem responsabilidade dentro daquilo. Então ele vai me entregar uma resposta, vai me entregar o nível de adesão ali nas próximas consultas, sabendo que ele fez parte da construção desse processo. Então, essa responsabilidade já tem que começar desde a primeira consulta. Muito bom. E eu acho que isso é um dos pilares mesmo do processo, no tratamento do processo de emagrecimento, né? Porque o paciente tem que entender que sim, existe uma responsabilidade do profissional e da equipe, mas existe a responsabilidade dele no processo que talvez seja ainda maior, né? Talvez não maior, mas determinante, que eu quero dizer. E esses combinados, né, em relação a hábitos, em relação à alimentação, são de extrema importância, né? Quando o paciente chega ali e fala que, por exemplo, eu não consigo ficar sem o doce, né? Então, obviamente, você não vai chegar lá e falar, você não vai poder mais comer doce. Vai confrontar a pessoa, né? Então, a gente tem técnica para poder ofertar soluções e alternativas, né? Que façam essa pessoa enxergar de uma forma mais tranquila, né? Esses momentos em que ela tem vontade de consumir os alimentos prazerosos, né? Eu acho que isso vai muito de encontro com a parte do TCC, que é um dos outros pilares que é fundamental, assim, digamos, para manutenção tanto da dieta quanto dos exercícios físicos daquele peso perdido, porque eu costumo sempre trabalhar essa parte comportamental, porque quando me perguntam, né, da especialidade, você é nutricionista o quê? Clínico, esportivo, comportamental? Eu trabalho com nutrição clínica esportiva, mas eu não tem como não ser comportamental, porque nutrição é comportamento. Então, não tem como você ajudar uma pessoa a mudar o estilo de vida dela sem conhecer, sem entender o comportamento dela e o quanto a comida ou o exercício influenciam naquilo. Porque comer é efetivo. Para muitas pessoas, o comer pode trazer o conforto que a vida hoje tira, o trabalho tira, que a parte social tira, que o relacionamento tira. Então, em muitos momentos, o alimento é a única fonte de conforto que esse paciente tem. É o refúgio, né? É o refúgio, né? Então, não é pensar em simplesmente você não pode, não deve mais comer, mas por que você está comendo, qual sentido faz, que outra possibilidade, como que a gente poderia mudar isso, qual outra alternativa, qual outro alimento, qual outra situação que a gente poderia encontrar para poder fazer isso de forma diferente. Porque o objetivo do nutricionista no acompanhamento nutricional não é pegar na mão do paciente
e levar ele durante todo o caminho. É pegar na mão do paciente, direcionar ele e mostrar o caminho para que ele consiga seguir. Ele vai precisar de alguns momentos de voltar, de ter uma nova adequação. Depois de 1 ano, 2 anos, talvez, ali que o paciente já está bem aderido, está muito bem, mas é um tratamento contínuo, né? Então ele vai sempre ter alguém que vai orientá-lo pelo caminho. Então no começo a gente realmente pega na mão e vai junto, mas a ideia é que ele consiga seguir no caminho, mas no caminho certo. Muito bom. E para essas pessoas que vêm com crenças limitantes ou com experiências traumáticas com outros profissionais ou outras abordagens nutricionais, né, sejam elas muito restritivas ou às vezes muito... Tem gente que gosta de mais disciplina, tem gente de mais rigidez, tem gente que gosta de mais flexibilidade. Como que você lida com essas experiências ruins das pessoas que chegam no seu consultório para fazer elas realmente olharem de uma forma mais positiva, né, para a abordagem nutricional? Que estratégias você utiliza, que ferramentas você utiliza, como que você aborda essas pessoas, né? Eu acho que isso tudo começa numa boa investigação, uma boa anamnese inicial. Então eu dou bastante prioridade para esse primeiro momento com o meu paciente. Eu já tenho um formulário de pré-consulta pré-estabelecido, então o paciente já chega na minha consulta, eu já sei um pouquinho sobre o que ele quer, sobre algumas experiências que ele já teve antes, e já consigo preparar materiais que eu posso discutir, eu mostrar para ele na consulta algumas alternativas sobre o que ele está buscando, né? Mas eu acho que a escutativa, nesse primeiro momento, é a principal ferramenta que a gente pode utilizar. É trazer uma anamnese que seja acolhedora e que dê liberdade para o paciente falar sobre tudo que ele quiser, principalmente sobre essas experiências. E entender dentro dessas experiências que ele teve o que foi bom, o que funcionou, o que foi ruim, o que não funcionou, para a gente não tentar repetir o que não deu certo e tentar trazer uma alternativa diferente para o que não deu certo. E o que foi bom, o que deu certo, a gente pode manter, tentar incluir. Então, acho que uma boa anamnese, uma boa entrevista inicial, acolhedora, até para criar esse vínculo de conforto, né, de segurança do paciente para que ele possa se abrir com você, acho que é a ferramenta principal para conseguir identificar, né, esses possíveis dificuldades ao longo do tratamento. Sim, e para personalizar, né, porque para cada um vai ser uma abordagem melhor, vai haver uma abordagem melhor, um método melhor, né, uma forma diferente de conduzir, vão ser negociações diferentes, né? Exato. O paciente, obviamente, ele vai precisar ceder um pouquinho, mas ele também vai ter a percepção de melhora ali do corpo dele, do desempenho dele, das sensações, né, dele, então isso é muito importante. E eu falo que no nosso plano de acompanhamento, a gente preza muito pela proximidade com os nossos pacientes, né? Eu acho que a gente acaba se tornando amigo de muitos dos nossos pacientes, porque a gente está sempre muito próximo. Como que você enxerga um atendimento que talvez seria por consultas avulsas ali, em que o profissional vai avaliar aquele paciente na consulta, fazer um plano alimentar para ele ali e ver ele daqui a 30 dias, versus um acompanhamento contínuo ao longo do processo, né? Ou seja, você faz um planejamento alimentar ali, mas você acompanha de perto, estando disponível ali remotamente para aquele paciente. Você pode acompanhar por meio de aplicativo, por meio de WhatsApp, por meio de fotos de alimentos, dando dicas, ajudando essa pessoa a enfrentar as dificuldades que ela vai ter ali. Como que você enxerga assim, um modelo versus o outro de atendimento, né, para essa doença que é tão complexa? Uhum. Eu acho que a gente determina esse modelo, como que você vai conduzir o tratamento com o paciente de acordo com o perfil. Então, essa primeira consulta, esse primeiro momento onde você faz uma entrevista bem detalhada e você conhece mais um pouco desse paciente, você consegue estabelecer quais são as ferramentas para conduzir. É muito importante entender que cada paciente tem uma história,
tem objetivos e tem suas particularidades. Então, tem pacientes que gostam de telemonitoramento, que gostam de ter metas, que gostam de cumprir essas metas, que gostam de mostrar ou entregar isso de uma maneira mais direcionada, e tem pacientes que não se sentem confortáveis em ter que fazer um checklist diário de tudo que ele fez. Isso acaba afastando ele da adesão, porque cria uma responsabilidade, uma ansiedade, ou algo que talvez pode comprometer o tratamento. Então, acho que, inicialmente, dentro dessa primeira consulta, quando você começa a conhecer o paciente, acho que a base inicial é o plano alimentar que seja possível de fazer, factível, construído junto com ele, e metas. Então, metas que não sejam dietéticas. Por exemplo, meta de hidratação, meta de higiene do sono, meta de exercício físico, os outros pilares que são importantes, que podem acabar reforçando a adesão à dieta. Porque a gente sabe que quando o paciente se compromete a fazer algo para mudar esse estilo de vida, ele acaba tendo um pouco mais de reforço para as outras coisas. Então, se eu comecei a fazer um planejamento alimentar, eu acabo me dedicando um pouco mais à parte do exercício físico ou vice-versa. Ou se eu estou usando a medicação, então eu tenho que tomar cuidado agora com a minha alimentação por conta dos efeitos, para não perder a massa muscular, para que o meu intestino funcione de maneira adequada. Então, a gente estabelece dentro dessa primeira consulta, metas, e essas metas são feitas por métricas, né? Então, a gente tem ali métricas semanais, metas diárias, e esse suporte, ele é feito de forma remota. Então, dentro do nosso plano, a gente disponibiliza o nosso contato de WhatsApp, no qual o paciente tem acesso para falar diretamente com a gente, tirar dúvidas, perguntar coisas que ele tenha dúvida em relação à comida, quantidade, suplemento, qual é melhor desses que você indicou, qual que eu compro, o que você acha disso ou daquilo. A gente se coloca disponível, porque acho que é muito importante. Você só entregar um planejamento alimentar prescrito e falar para a pessoa, daqui 30 dias você volta e a gente vê o que aconteceu, não faz sentido nenhum. Eu acho que qualquer pessoa sem nenhum tipo de formação é capaz de fazer isso, e isso não é o papel do nutricionista, né? Então, a gente estabelece um planejamento alimentar que é construído junto, de maneira responsável, estabelece as metas, estabelece as métricas, dá o suporte remoto e faz a reavaliação constante. Então, eu falo para os meus pacientes que não faz sentido algum consultar comigo numa consulta avulsa, porque eu nunca vou conseguir resolver o problema de nenhum paciente, seja para a obesidade ou para qualquer outro tipo de situação, porque são muitas informações, e mesmo uma consulta mais longa, de 1h30, que às vezes acontece nas primeiras consultas, essas informações não vão ficar retidas na cabeça do paciente, ele vai esquecer grande parte do que a gente discutiu. Então, a gente precisa estabelecer um retorno programado, que geralmente acontece a cada 3 ou 4 semanas, e dentro desse período, o paciente tem as metas e a gente mantém um contato ali sempre que ele precisar de algum tipo de suporte. E isso é muito importante porque, como a gente sabe, a doença obesidade, ela cursa, né, com muitas recaídas, né? Então, assim, momentos muito bons, momentos muito ruins, e eu acho que essa disponibilidade e principalmente esse acompanhamento próximo de cada paciente faz toda a diferença no resultado final, né? E mudança de comportamento é algo que não é imediato, né? Que exige tempo, que exige ali 3, 6 meses de uma constância, né? Para que aquilo se consolide, se solidifique, para aquela base realmente ser bem estruturada e consiga ajudar o paciente a sustentar os resultados que ele está conquistando, né? E onde que você, assim, quais são os prejuízos, na verdade, quando o acompanhamento acaba sendo mais genérico, mais distante, na sua opinião? Porque, por exemplo, eu vejo algumas abordagens em grupo, né? Fazem grupos e aí tem uma dieta genérica ali para todo mundo, ou tem um plano de exercício também que é genérico para todo mundo. Em que situações talvez isso funcionaria e em que situações isso talvez não seja tão interessante, por exemplo, na própria obesidade?
As atividades coletivas de maneira geral, indo até um pouco para a área da parte esportiva, são as atividades que mais crescem nos últimos anos em tendência. Então, todos os anos a gente vê que essas atividades coletivas são tendenciosas, são as mais buscadas, que as pessoas mais praticam, porque criam sensos de comunidade em algumas modalidades e alguns casos específicos. Mas no caso do paciente da obesidade, é um paciente que geralmente se sente muito hostilizado, principalmente nos ambientes de atividade física. Um paciente que não se sente, de exercício físico, né? Que não se sente seguro, que se sente fora do lugar, que sente que está sendo julgado, sente que aquele lugar não é para ele. E abordagens de grupos específicos para obesidade, por exemplo, inicialmente podem ser muito positivas, porque são pessoas que estão buscando a mesma coisa, com o mesmo objetivo, e que às vezes têm sensações ou desconfortos parecidos. Então, inicialmente, pode ser muito motivador. Só que, a longo prazo, não é sustentável, porque o tratamento ele é individual. Então, o histórico, a parte metabólica, a parte social, convívio familiar, as rotinas dessas pessoas são diferentes. Então, quando você quer iniciar um projeto, um programa, algo de maneira coletiva para atrair um público específico, pode ser que funcione. Pode ser interessante, até porque esse senso de comunidade acabam fazendo com que as pessoas se motivem, né? Mas a longo prazo a gente sabe que isso vai se individualizar e já precisa acontecer ali nas primeiras 3 ou 4 semanas, porque a tendência é que a rotina tende a mudar. Então, gosto da ideia de abordagens que tragam um grupo e que sejam grupos nichados, de pessoas que tenham as mesmas necessidades, as mesmas dores, até para que elas se conheçam e talvez compartilhem ferramentas ou experiências que elas já tiveram, que podem ser engrandecedoras umas para as outras, mas a longo prazo não é sustentável, precisa individualizar. Ou seja, é uma estratégia que pode ser aplicada no momento inicial, mas que, assim, não dá para a gente dispensar a individualização, né? Cada um vai precisar de um plano personalizado, seja de exercício, seja de alimentação. É uma estratégia que ela pode ser utilizada inicialmente e durante o tratamento, em alguns momentos, por exemplo. Então, vamos criar um evento específico, como a gente faz dentro do plano de acompanhamento, né? Sobre mindfulness, sobre uma prática de exercício físico específico em algum lugar. Vamos criar um evento para uma aula de pilates, que você traga mais pessoas, que você até traga experiências diferentes, mas no dia a dia, a lida com o tratamento da obesidade, ela não precisamos dizer que ela é solitária, né? Porque a gente está aqui para fazer parte disso tudo, mas ela é individual, é do paciente. Sim. E assim, na sua experiência, quais são os sinais que você percebe nos pacientes quando eles de fato estão conseguindo consolidar novos comportamentos, né? Sejam esses comportamentos em relação à alimentação, sejam esses comportamentos em relação à prática de exercício físico. Quais são os sinais? Os sinais, geralmente, eles aparecem quando a gente percebe que o paciente começa a sentir bem, começa a curtir o processo, ele começa a dar sinais disso, e não começa a ver o planejamento alimentar e o exercício como uma obrigação ou como algo que traz sofrimento. E quando ele também percebe a mudança na parte física e metabólica, no dia a dia, como subir uma escada, fazer um exercício sem se cansar. Então, o fato dessa mudança trazer benefícios físicos acaba trazendo para esse paciente o medo de voltar a ser o que ele era antes, de voltar a não conseguir fazer as coisas como ele não conseguia antes. Então, esse momento, essa mudança de chave acontece quando o paciente consegue perceber o efeito do tratamento na vida dele. No dia a dia, nas coisas simples do dia a dia, tipo, comer 2 porções de fruta, beber água e meu intestino funcionar de maneira adequada. Estou acostumado. Eu estava acostumado ao intestino que funcionava de vez em quando, não comia frutas, bebia pouca água, me sentia sempre cansado. Então, quando o paciente começa a perceber esses sintomas físicos, ele começa a entender, a curtir o tratamento, e a tendência é que essa virada de chave melhore ainda mais a adesão ao tratamento. Sim. Ou seja, ele palpar ali mesmo, né,
esses benefícios, né? Porque a gente diz que tem muito do que acontece de benefício no processo de tratamento da obesidade que não é percebido, às vezes, inicialmente, né? A melhora inflamatória, né? Que é micro ali, às vezes isso não é percebido, né? Mas quando o paciente se olha no espelho, quando o paciente percebe a autoestima dele diferente, a autoconfiança dele diferente, um exame de glicose que era alterado e passa a ser normal, um colesterol que abaixa, uma pressão que melhora, ou ele diminui remédios, outros que ele utilizava, né? Quando ele passa a fazer o exercício, e a gente tem pacientes assim que antes não faziam nada de exercício e hoje realmente, independentemente do que aconteça, fazem exercício, né? De maneira regular e sem criar desculpas para não fazer, né? Então, acho que realmente você vê que aquilo se tornou uma prioridade para a pessoa, né? Então, acho que esses são também alguns sinais de que aquele comportamento novo está se consolidando, né? E falando um pouquinho da parte de exercício, né? Especificamente, você, né, faz essa orientação ali, essa consultoria, né, de treino para os pacientes que precisam. Obviamente não é para todos, porque tem pacientes que já têm personal, né, já fazem exercício de forma regular e bem orientada. Mas para aqueles que precisam, a gente abre essa possibilidade, né, de ter a personalização do treino. Mas eu queria primeiro falar de quais são os mitos aí, ou quais são os tabus que a gente precisa quebrar em relação ao exercício quando o paciente chega no consultório. Porque eles vêm com muitas dificuldades em relação a isso, né? Na sua opinião, qual é o primordial, assim, qual que é o tabu maior que a gente precisa quebrar no consultório quando se trata de exercício? Então, primeiro a gente precisa entender que exercício é inegociável. Eu sempre utilizo essa frase, sempre discuto isso com o paciente já no começo do tratamento. E falo para ele que quanto antes ele iniciar a rotina de exercício, melhor vai ser a adesão e melhor vão ser as respostas deles em relação ao tratamento. Então, fazer exercício é um desses pilares do tratamento da obesidade que eu considero que seja o mais desafiador. Porque gera desconforto, gera dor, gera tempo, gera mudança de comportamento. Então, para muitas pessoas, fazer exercício físico ainda é um tabu muito grande, né? Então, para a gente ter uma noção, a maioria das pessoas hoje em dia no mundo, da população, não faz exercício físico, não faz atividade física. E a gente precisa também entender esses conceitos. Não é atividade física, porque atividade física é qualquer coisa que você faz que gera gasto energético. Então, se eu limpar a minha casa, se eu fizer tirar o lixo, qualquer movimento que gaste caloria é uma atividade física. O paciente que está tratando a obesidade, ele precisa de exercício físico, porque o exercício físico ele é sistematizado, ele é programado, ele é pensado para o objetivo dele. Então, esse paciente geralmente traz histórico de desgaste articular, de desgaste ósseo, de lesão, de falta de fortalecimento, em alguns casos sarcopenia. Então, a gente precisa entender que a musculação, o exercício resistido, e aí quando eu falo de exercício resistido, pode ser o pilates, pode ser o funcional, pode ser a calistenia, o treino de força, é fundamental. Porque ele melhora a capacidade funcional, a capacidade de fazer coisas básicas do dia a dia, e aumenta as chances de você ter um metabolismo mais eficiente, que gaste mais energia, mesmo em repouso. Então, geralmente, o principal mito que acontece é os pacientes acharem que eles precisam fazer muita atividade cardio, que eles precisam ficar horas e horas na esteira, que precisa... É o cardio que emagrece. Que precisa transpirar bastante, que precisa suar muito, e na verdade não. É importante associar a atividade cardio, até porque é uma atividade mais oxidativa, então ela age mais no tecido adiposo e acaba ajudando a reduzir o tecido adiposo, utilizando ele como fonte de energia, mas esse aumento da massa muscular melhora a capacidade
funcional, aumento da produção de força, diminui as chances desse paciente ter perda de massa muscular, que é um dos grandes problemas no emagrecimento hoje em dia, porque essa perda de massa muscular acaba reduzindo mais ainda o metabolismo basal, que para o paciente vai tornar mais desafiador a adesão do tratamento a longo prazo, porque a fome dele vai aumentar. Então a ideia é que associe esse exercício de força para preservar, aumentar a massa muscular, melhorar a capacidade funcional, junto com o exercício cardio, que vai aumentar o gasto energético e melhorar a parte cardiovascular. Então, você tem um benefício cardiometabólico com aumento da produção de força e o metabolismo que provavelmente vai estar aumentando. Pensando no contexto que você está emagrecendo e que a gente sabe que na obesidade o emagrecimento aumenta a fome, porque isso é hormonal. Então, acho que o exercício de força tem que ser uma prioridade, mas o ideal é que você associe as duas coisas. Dificuldades que a gente percebe é o paciente começar a fazer o que ele precisa. Então, no início, a gente orienta que ele faça algo que ele goste. Então, inicie fazendo atividade que você goste, pode ser uma atividade esportiva, pode ser uma dança, pode ser uma aula coletiva, para começar a criar o hábito de pelo menos se exercitar, se movimentar. E a partir disso a gente vai trazendo novas metas, a gente vai trazendo novas métricas, a gente vai utilizando as avaliações. E aí, com base nisso, o paciente escolhendo algo que ele gosta para iniciar, ele já consegue ter algum benefício nesse início do tratamento de gasto de energia, e a gente vai moldando isso ao longo do tratamento, né? A gente faz as avaliações físicas para avaliar a composição corporal, mas é igual eu falo para os meus pacientes, você é uma pessoa, você não é um número. Então, essa avaliação aqui é meramente o número que vai me dar uma diretriz para saber qual seria a melhor estratégia para te ajudar. Mas eu não estou preocupado com seus percentuais agora, se eles estão muito bons, se eles estão muito ruins. A minha preocupação no início, quando o paciente está começando o tratamento, principalmente na parte de exercício, é que ele tenha uma boa adesão à dieta e tenha uma boa adesão aos exercícios físicos. E que ele se sinta bem, né? Ele comece a perceber com esses exercícios essa melhora do bem-estar, de fazer coisas do cotidiano com mais facilidade, no dia a dia. Mas esse é um pilar que eu considero muito desafiador. Muitos pacientes, principalmente pacientes que fazem utilização de medicação, porque a medicação acaba sendo a muleta, né? E aí é um erro muito comum. Estou usando a medicação, aumentou a minha saciedade, meu trânsito gastrointestinal está mais lento. Quanto menos eu comer, maior o meu déficit calórico, mais eu vou emagrecer e não vou precisar fazer exercício. E é aí que o grande erro acontece, né? Porque a parte metabólica pode ficar comprometida, o paciente pode ter um quadro de desnutrição sintomática, queda de cabelo, o intestino pode não funcionar de maneira adequada e, principalmente, a perda da massa muscular. E atribui-se muito isso à medicação, no fim das contas, né? Então, isso ajuda, inclusive, as pessoas a... Tem gente que endeusa a medicação e tem gente que demoniza, né? Porque os usos inadequados, né? E a forma de encarar o tratamento medicamentoso inadequadamente acaba fazendo com que ela seja ou muito bem vista ou muito mal vista, né? Sim, e muitas vezes o paciente chega para mim, para o nutricionista e profissional de educação física, justamente com esses questionamentos. Se eu realmente preciso da medicação, se faz sentido, você é a favor ou você é contra, né? Todo mundo quer saber, porque é como se dividisse a qualidade e o critério profissional de quem é a favor ou quem é contra o paciente utilizar a medicação. Como se dependesse único e exclusivamente da força de vontade do paciente. E a gente está falando de uma doença, e de uma doença que tem tratamento evidenciado. Então, se o paciente é obeso, tem um perfil metabólico ruim, tem risco, tem uma síndrome metabólica, né, que é uma associação de vários fatores que colocam a saúde dele em risco, e a obesidade, a medicação pode ser a principal ferramenta para diminuir esse risco cardiovascular do paciente, obviamente que eu sou a favor de utilizar a medicação. Então, acho que existem contextos e contextos, da mesma maneira que eu também tenho pacientes que são completamente sedentários, jovens, e que estão dispostos a mudar e não querem usar a medicação e que têm resposta sem medicação, porque o que precisava era isso, era ajuste. Então, a gente tem paciente que vai precisar da medicação, porque realmente
é um paciente obeso que tem muita dificuldade de aderir a toda essa mudança de estilo de vida, mas tem paciente que também é obeso, que também tem a doença, mas que está disposto, que está num ambiente seguro, que está num ambiente estruturado e que consegue ter as mesmas respostas sem depender da medicação, ou sem precisar da medicação no início do tratamento. Existem alguns perfis, eu observo que alguns que têm medo do remédio e que são muito contra, né, a medicação, e que mesmo, às vezes, tentando só mudança do estilo de vida, como se fosse fácil, né? Mas só essa estratégia não estão caminhando bem. E às vezes a gente oferece a oportunidade, conversa sobre os benefícios do remédio e às vezes resistem, né, a isso. E aí às vezes não entendem também o impacto que se manter naquele estado inflamatório tem no risco cardiovascular, né, a médio e longo prazo. Ao mesmo tempo, outras pessoas que encaram a medicação realmente como uma muleta, né, que querem, assim, eu tomo um remédio, mas o restante, mas pelo menos o remédio eu tomo. E é legal até a gente falar que nos bastidores a gente discute muito isso, a gente tem essa abertura, essa liberdade, não é interferir um na conduta do outro, mas às vezes eu tenho mais tempo ou mais vivência com o paciente, que tem acompanhado com mais consultas comigo, e eu consigo identificar, porque o paciente chegou na consulta do pós ou com a receita ali que agora já estava programado para aumentar a dose, e quando eu faço a alimentação de todo o contexto da adesão, eu consigo discutir isso com você, né? Falar, eu acho que a dose da medicação não precisa ser aumentada, eu acho que o perfil alimentar, o intestino, a resposta. Então, a gente fazer esse trabalho em conjunto, eu acho que facilita tanto para você manejar a medicação, quanto para mim manejar a dieta, né? Então, a gente tem essa liberdade de, às vezes, o paciente chega ali usando a medicação e não consegue se alimentar. Então, Guilherme, e aí, como é que a gente vai fazer? Porque eu tô tendo essa dificuldade. Então, acho que faz sentido e, como a gente já tem falado aqui agora, é multifatorial, né? E esses fatores, eles precisam se conectar. Essa comunicação entre os profissionais que acompanham o paciente, ela precisa acontecer. Sim, não por acaso a gente vai ter outros profissionais da nossa equipe aqui, né, psiquiatra, psicólogo, cardio, gastro, falando da importância dessa multidisciplinaridade, né, e desse diálogo, né, que a gente precisa ter. Óbvio que a gente faz reuniões multiprofissionais justamente para a gente aprender junto sobre a complexidade do que é a obesidade, né? Sobre a complexidade do tratamento, sobre como apoiar essas pessoas, sobre como entender, acolher, sobre como fazer usar as técnicas ali de entrevista motivacional no momento da abordagem para a gente ajudar essa pessoa na mudança comportamental de fato. E tocando ali as diversas especialidades que a gente tem à disposição para ofertar para o paciente quando ele tem necessidade, né? Então, as condutas, né, que a gente toma, elas nunca são isoladas ou diante apenas do que a gente só ali no nosso consultório está enxergando, né? Então, a gente consegue ter esse olhar mais amplo. E isso é de extrema importância e, na minha opinião, talvez seja um dos pontos mais interessantes assim do Transforma a Vida, porque a gente consegue ter essa comunicação muito tranquila, né, entre todos com todos os profissionais. Perfeito. E para a gente finalizar, o que você diria para uma pessoa que acha que basta ter força de vontade para conseguir mudar, né? Porque eu vejo que algumas pessoas se cobram isso, a gente tem pacientes assim, né? Mas eu tenho que conseguir. Se eu não quero usar remédio. Usar remédio é validar a minha incapacidade. Ou pelo contrário, ai meu Deus, eu tô fazendo tudo menos a mudança comportamental, eu não consigo, né? Eu não tenho força de vontade. Eu venho com outras pessoas apontando o dedo na cara dela falando que ela não tem força de vontade, é porque ela não faz mesmo, porque ela não quer, porque se tivesse vergonha na cara, ia lá e fazia a coisa que precisa ser feita, porque é muito simples, né? O que você diria para essas pessoas? Eu acho que se a pessoa chegar ao ponto de pensar ou verbalizar
essa frase, que ela só precisa de força de vontade, é porque provavelmente ela já tentou e ela não conseguiu. Então, ali ela já devia identificar que não é a força de vontade, porque ela já teve essa força de vontade. E se o problema fosse realmente a força de vontade, nós não teríamos pessoas com obesidade, não teríamos pessoas com sobrepeso. Porque se você perguntar para uma pessoa que tem obesidade se ela quer ter ou se ela quer ser obesa, provavelmente a resposta vai ser não. Então, será que o que faltou para essa pessoa foi só força de vontade? Perfeito. E é para isso que a gente está aqui, né? Para acolher você que tem sobrepeso e obesidade, para tratar você com humanidade, com empatia e para aprofundar na ferida aí mesmo, para a gente tentar cicatrizá-la da melhor forma possível. E eu agradeço muito por ter pessoas maravilhosas próximas de mim para auxiliar nesse processo. Meu marido Leandro, que é nutricionista e profissional de educação física, a Aline, que é gastro, Paulo Renato, que é psiquiatra, o Ricardo, que é cardio, né? Então, assim, todos nós ali nesse ecossistema, nessa multidisciplinaridade, tentando ajudar os pacientes e realmente oferecendo o nosso melhor, né? Oferecendo toda a nossa energia e dedicação ali para que eles tenham bons resultados. Eu fico muito feliz por você estar aqui comigo e participando desse projeto. E quero que você deixe um recado final aí, um pouquinho também até da sua vivência, né, em relação a corpo, em relação à alimentação, em relação à rotina, para que as pessoas percebam que você não é só uma pessoa que está aqui falando da boca para fora, que na verdade você vive no bastidor várias das dificuldades que elas também vivem. Com certeza, eu acho que eu fui sempre uma criança gordinha, né? E eu sempre tive que me provar para as pessoas, né? O fato de ser uma criança gordinha e o fato de ser uma criança gay foram duas coisas que se associaram. Então, eu tinha que ser um bom aluno porque eu era um gordinho gay. Eu tinha que ser um bom atleta e jogar futebol porque eu era um gordinho que era gay. E assim, sempre foram provações e provações, e até por isso que eu quis fazer educação física inicialmente, né? Porque eu vi no esporte, na prática de exercício físico, uma fuga, uma maneira de talvez me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais magra, uma pessoa mais bonita, essa exigência com o corpo, né? E durante muito tempo, durante a faculdade, no pós-faculdade, eu vivi essa exigência, né? De ter que ter um corpo perfeito, um corpo escultural, ter que ser exemplo, porque eu era personal e ninguém vai contratar um profissional gordo. Se o cara não consegue emagrecer, como que ele vai conseguir me emagrecer? E tendo essa mentalidade como norte da minha vida. Então, assim, demorou um tempo para eu entender que não era isso que eu queria para minha vida, não era isso que ia me tornar uma pessoa feliz. Então, eu tenho histórico de obesidade na minha família toda, tenho histórico de diabetes, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Eu hoje faço muito exercício, cuido muito da alimentação, mas tenho também meus episódios ali de compulsão alimentar associado à ansiedade, que é algo que eu trato. Então, eu não tenho vergonha, nem é um tabu para mim falar sobre o meu tratamento psiquiátrico, o meu tratamento com psicólogo, justamente para me ajudar a ter essa rotina alimentar que eu tenho hoje, para ajudar a ter a rotina de exercício que eu tenho hoje. O exercício hoje ele é minha válvula de escape, mas ele também já chegou a ser em um momento algo que era prejudicial para mim, onde eu compensava, fazia mais exercício do que deveria e acabava expondo o meu corpo a lesões, a me machucar, justamente para compensar comportamentos alimentares, onde eu ainda não era nutricionista, não entendia e não tinha uma boa relação com a comida. E associado a isso, tinham fatores sociais, né? Então, eu tinha que trabalhar, tinha que estudar. Então, essas coisas do eu mereço, eu posso, eu me recompenso, geralmente elas vêm com uma sensação de compensação junto disso, né? Então, eu precisei de vivenciar isso tudo, de estudar as duas áreas, de estar ali no exercício, de estar ali na nutrição e entender que essas coisas elas podem se complementar sem ter que se compensar.
Então, quando existe equilíbrio, quando existe consciência, quando existe maturidade, quando existe processos, estratégias e planejamentos e repetição, porque eu falo que tratar a obesidade ou tratar qualquer doença crônica, você precisa de repetição. Constância, de né? constância, acho que essa é a palavra certa, da constância. Então, quando eu entendi que essa constância, ela precisava ser cada vez mais treinada, repetida, e que não era perfeito, que eu não teria momentos perfeitos, que nem tudo ia ser muito bom, acho que virou uma chavinha, tanto para mim como pessoa, quanto para mim quanto profissional. Então eu compartilho essas experiências no consultório com os meus pacientes. Eu tenho grandes chances e tendências no futuro a ter doenças metabólicas como obesidade. Talvez eu seja uma pessoa obesa e hoje eu controlo essa obesidade, eu não sei dizer, talvez. Mas enfim, é um preço que eu não quero pagar. Eu construí algo ao longo de muitos anos que é um amor pelo exercício físico, pela atividade física e um cuidado muito grande com a minha alimentação e que eu não quero pagar o preço de vivenciar o que eu já vivenciei, de não poder fazer algo que eu queira fazer, que eu goste de fazer, algum tipo de atividade esportiva. Enfim, eu acho que o que eu me tornei profissionalmente hoje, como profissional de educação física e nutrição, tem todo sentido com o Leandro Pessoa. Aquela criança, aquele menino gordinho que não teve estrutura, que não teve orientação alimentar, que sempre teve que se provar para as pessoas, você teve sempre que aprender ou sozinho ou buscar de maneiras que talvez não fossem corretas, mas eu acho que isso tudo moldou o profissional e a pessoa que eu sou hoje. Então assim, eu acho que... Recado final para as pessoas. Recado final, não existe corpo perfeito e não existe a dieta perfeita, não existe o exercício perfeito. Existe você. Uma pessoa e que você pode ser feliz sem ser perfeito. Muito bom. Obrigado, amor. Eu que agradeço.